Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. É já na próxima sexta-feira, dia 18 de outubro, pelas 18h30, na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, que vai decorrer a apresentação do livro João de Deus, Vida, de José Alberto Quaresma, com a apresentação do Dr. Luís Filipe Castro Mendes. Do outro lado da linha temos o professor José Alberto Quaresma, que nos vai traçar algumas linhas gerais sobre este seu último trabalho, falando um pouco sobre este grande homem que foi o poeta João de Deus. Bom dia, professor José Alberto Quaresma. Quando se fala em João de Deus, no poeta João de Deus, vem-nos logo à memória a cartilha maternal João de Deus, que muitas gerações portuguesas aprenderam a ler e a escrever, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. São duas facetas importantíssimas de João de Deus. O poeta, o grande poeta, considerado até o maior poeta do amor da Europa no seu tempo, nomeadamente em Itália, e com poesia dele antologiada numa grande coletânea de poesia europeia, e depois, de facto, o grande pedagogo da cartilha maternal. Exatamente. E criou um método muito mais simples para aprender a ler, que o que se conseguia, muitos alunos conseguiam fazê-lo em menos de um mês. Professor, o que é que enaltece mais nas suas qualidades? Mais de pedagogo ou mais de poeta? O que parecia que o que é mais importante? Ou o que é que valoriza mais? Ou se é que valoriza tudo, possivelmente, não é? Eu valorizo as duas coisas e complementam-se, porque a cartilha maternal é feita por um poeta, não é? Por um homem que conhece muito bem as palavras, que sabe escolhê-las e que percebe que, pelo método que as palavras vistas num seu conjunto, com a técnica que ele criou de separação das sílabas, com o traço lavrado e o traço limpo, permitia ver a palavra no seu conjunto, mas também ver as sílabas de que era composta. E essa técnica de aprendizagem, depois a cartilha maternal, e que nas salas de aula era dada pelo professor ampliada, portanto era uma grande cartilha de grandes dimensões para aulas coletivas, e isso contribuiu de forma importantíssima para vencer a grande doença do século XIX. Exatamente, o analfabetismo. Exatamente. Professor, este seu trabalho é um grande tributo a este nosso poeta algarvio de Messinos. Quanto tempo é que demorou a elaborar este seu último trabalho? Eu levei 4 anos. A trabalhar com uma pandemia pelo meio, tive que fazer muita investigação em arquivos, nomeadamente em Lisboa, para, a fim de desencantar muito daquilo que são as fontes primárias que utilizei, manuscritos dele e de outras pessoas, correspondência, etc. Mas também notícias de jornais, publicados, jornais da época. E depois fazer a junção de todos estes elementos compilados num puzzle que foi muito difícil de compor, porque é o partido do documento e não partido de um plano expressamente feito para escrever o livro. Estas fontes são fontes inéditas, não é? São fontes, uma grande parte delas são inéditas, são desconhecidas, nunca foram utilizadas, e uma parte delas também revelam um grande prosador que João de Deus era e que está muito mal conhecido. É conhecido o poeta, é conhecido o pedagogo, o prosador de grandes recursos estilísticos é muito menos conhecido. O livro traz isso tudo, não é? E traz, sobretudo, é composto por várias vozes, a dele é a mais importante, a dele, a minha, mas de muitas outras pessoas com quem conviveu e que dão conhecimento muito profundo daquilo que o João de Deus foi. Foi um desafio muito grande para mim, porque
embora fosse o Teixeira Gomes, que falei há pouco, tivesse andado com o João de Deus ao colo, são personalidades completamente distintas. O que é certo, tinham 30 anos de diferença, o que é certo é que o João de Deus influenciou profundamente o Teixeira Gomes, nomeadamente no sentido do humor, na utilização da palavra certa, de outros recursos. E o Teixeira Gomes aprendeu algumas coisas da boemia que havia no João de Deus? Também, porque o Teixeira Gomes andou por Coimbra, não é? Foi. Ia tirar o curso de medicina, mas também engatou na boemia. Exato. E como o João de Deus foi, enfim, o protótipo do grande boêmio de Coimbra. Ainda hoje é reconhecido como tal. Levou 13 anos em Coimbra, 10 dos quais para acabar o curso, né? Curso de Direito. Exato. Professor, segundo sei, o livro começa com uma homenagem feita pelo rei Dom Carlos, impondo-lhe uma Gran Cruz da Ordem de Santiago e Espada, é verdade? Sim, quer dizer, no dia do aniversário do João de Deus, nos 105 anos, os estudantes de Coimbra resolveram prestar-lhe uma grande homenagem. Simultaneamente, o rei Dom Carlos foi atribuir-lhe a condecoração a grande da Ordem de Santiago e foi expressamente, ele já estava muito doente, viria a falecer 11 meses depois, muito doente dos problemas cardíacos decorrentes do facto de ser um grande fumador. Era relativamente novo ainda, não, professor? 65 anos, não chegou aos 66. Pronto, mas na altura que a esperança de vida era muito menor que hoje. Pronto. Sim, mas ele padeceu durante muitos anos dessa miocardite aguda que teve e que o impossibilitava de fazer uma vida normal. Apesar de tudo, enfim, nunca perdeu o sentido do humor e nunca deixou de trabalhar naquilo a que se dedicou mais nos últimos anos de vida, que foi, de facto, a educação dos alunos, muitos deles trabalhadores que visitavam a sua casa para aprender a ler, e não apenas crianças, né? Enfim, já estava criada a Associação de Escolas pelo Método João de Deus, e já estavam criadas algumas escolas onde se ensinava pelo método, mas ele e depois a sua Guilhermina, a mulher, continuaram a ensinar em casa, recebiam gratuitamente alunos para ensinar a ler. É assim uma grande figura o homem. Sem dúvida, e hoje em dia é-lhe reconhecido esse valor porque, segundo se sabe, por todo o país existem instituições de ensino com o nome de João de Deus, não é verdade? Sim, esta Associação de Escolas ainda existe. Foi criada em 1882, mas ainda tem cerca de 40 estabelecimentos de ensino, uma escola superior de educação, e portanto, sobreviveu ao desaparecimento do João de Deus, sobretudo graças ao seu filho João de Deus Ramos, e depois este bisneto, que também está à frente da associação, o António de Deus Ponces de Carvalho. Professor, mesmo para finalizarmos, relembrar aos nossos ouvintes que, se o quiserem, se o puderem fazer, dia 18 de outubro, podem comparecer às 18h30 na Biblioteca Municipal de Portimão Manuel Teixeira Gomes para assistir à apresentação deste livro que vai ser dado o pontapé de saída pelo seu amigo colega Dr. Luís Filipe Castro Mendes. O Dr. Luís Filipe Castro Mendes é um grande poeta, não é? E, enfim, disponibilizou-se para fazer a apresentação. E eu gostaria muito, vai ser uma apresentação informal e está previsto conversarmos com as pessoas sobre João Deus. E João Deus tem muito para conversar e, sobretudo, de uma forma muito leve e eu penso que pode ser uma boa sessão e convido todos os que puderem, naturalmente. Segundo ouvi dizer, professor, e que este livro é um livro acessível, de fácil leitura, não é? Não é maçudo, como muitas vezes acontece com outros livros de outras áreas. Exatamente. Eu tentei fazer isto muito despojado, isto é, numa linguagem muito simples, que possa tocar, digamos, no leitor muito mais diretamente, não é?
As histórias são muitas delas hilariantes, né? E depois tem muita poesia semelhada, tem muitas ilustrações, poesia do João Deus, que está toda assemelhada pelo livro. Muitos dos seus poemas são ou muito líricos ou muito irónicos, muito satíricos, e portanto eu quis trazer um pouco de tudo aquilo que o João Deus viveu e produziu durante a sua vida, que não foi muito longa. Ok, então resta-nos agradecer a sua disponibilidade e até dia 18 na Biblioteca Municipal de Portimão Manuel Teixeira Gomes para assistirmos ao lançamento deste livro. Muito obrigado, eu agradeço também. Até à próxima, professor. Obrigado, até à próxima, um abraço. obrigado, um abraço, obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.